Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade aí à matéria de Psicologia Social Comunitária, eu vou estar trazendo mais algumas informações, mais focado nas questões do Brasil. A gente já estudou alguns acessos históricos, nós já falamos sobre alguns autores, eu vou estar falando sobre outros autores hoje. Nós já falamos um pouquinho também sobre a psicologia, a atuação do psicólogo do CRAS, porque tem uma relação totalmente ligada à psicologia social. E, e aí nós vamos dar continuidade aí. Eu já mando esse material após a aula, eu mando ele no grupo para vocês. Então, pessoal, a gente já falou um pouco sobre o histórico da psicologia social comunitária como geral, mas só para a gente recapitular um pouquinho. Na América Latina e no Brasil, teve um movimento de ação comunitária para a psicologia social crítica, diante da problemática dos países que viviam sob domínio de governos ditadores, de desigualdades culturais, sociais e econômicas, culminaram para os diversos profissionais, psicólogos, padres, assistentes sociais, sociólogos, professores, entre outros, se mobilizarem em prol de um movimento de ação comunitária na América Latina, rompendo com o modelo tradicional e apresentando uma psicologia social crítica. Quem fala isso é Góes. O aspecto, as coisas do mundo, elas vão surgindo de acordo com a história, né? Então, às vezes, nós precisamos entender um pouco da história para poder entender como ela funciona. E a partir dos movimentos, das demandas daquela época, as coisas foram fluindo. Nesse caso específico, a psicologia social ela teve um marco porque a gente vivia num momento de ditadura, onde muitas coisas eram proibidas. E quando eu falo muitas coisas proibidas, não eram coisas simples, era simplesmente o direito de ir e vir era violado, porque você tinha toque de recolher, uh, as pessoas eram tratadas de forma bem segregada, havia um poder onde não era democrático. Então as pessoas elas simplesmente tinham que se submeter a àqueles que estão no comando, no caso, na época dos militares. Então, nesse momento começou a acontecer, porque não era uma coisa exclusivamente do Brasil, era uma coisa na América Latina. E aí a gente pode ver, por exemplo, os primeiros movimentos, e esses movimentos eles foram bem complicados na época, movimentos estudantis. Os resultados não eram legais porque a polícia ela era bem ostensiva mesmo. Não que hoje ela não seja, mas hoje nós ainda temos o direito de fala, nós temos alguns direitos que naquela época não tinha, né? Então a galera protestando contra a repressão e o violento conflito entre polícia e estudantes em Brasília, Edson sepultado. Então, assim, é uma situação bem complicada. Os jornalistas contra a ditadura, a gente vê aí a foto dos militares a cavalo. Então, era uma coisa bem assim, pesada quando a gente vai olhar nos aspectos culturais. Então, em 1960 e 1980, a ditadura militar no Brasil e em outros países da América Latina são desenvolvidos trabalhos claramente comprometidos com os setores populares, com esses setores populares, e tendo a participação de psicólogos, proposta de ação dos projetos de investigação e extensão nas universidades. Então, começa a ter um movimento nessa época no Brasil sobre essas questões aí da psicologia social. Nos anos 70, né, a disciplina oficial nos cursos de psicologia é denominada psicologia comunitária. Então, a psicologia ela começa nesses movimentos de ditadura e de repente ela consegue dentro de ter seu espaço dentro das faculdades e universidades do país. Nesse período aparece a educação assumindo um papel de compromisso com a transformação social, expresso na proposta político-pedagógica de Paulo Freire, através da alfabetização, e na educação conscientizadora e libertadora. E já vem também uma questão dentro do processo educacional, é, o autor Paulo Freire, que vem com alguma ideia da questão de alfabetizar as crianças e pessoas de modo geral, e que a educação fosse conscientizadora, que ela trouxesse consciência para essas pessoas e libertasse, que o conhecimento libertasse as pessoas, para que não ocorresse uma situação como naquele momento vinha acontecendo. Então, o história da psicologia social comunitária.
São os trabalhos de educação popular e da educação dos adultos realizados no Nordeste do Brasil nos anos da década de 80, de 60, estendendo-se para a América Latina e África. Então aí inicia lá os trabalhos de Paulo Freire, né? E ela começa a se estender para fora do Brasil, na América Latina e até a África, que são os lugares que normalmente tem muita questão de opressão e de demandas sociais. Aí está aí o livro dele, né, um dos livros que ele escreveu, Pedagogia do Oprimido, e aí que vem falar bastante sobre essas relações que eu fui citando aí. E em 1980 foi criado a Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, e ela fortalece a aproximação e o comprometimento da psicologia, e em especial da psicologia social comunitária, para com a realidade concreta das pessoas, no Brasil e no continente latino-americano. Então ela começa a pensar, a psicologia começa a ver um movimento dessa psicologia comunitária e social, e, e ela tenta observar as populações do Brasil e dos países da América Latina e essa questão do social mesmo, do outro. Como é que eu vou trabalhar com esse outro? Quais são as necessidades desse outro? Onde a gente pode estar suprindo ou trabalhando essas demandas e tentando dar pelo menos uma vida no mínimo digna para essas pessoas, no sentido amplo da palavra, tentando buscar todos os aspectos possíveis para que esse indivíduo ele tenha pelo menos quase uma totalidade nesse processo aí de entendimento da sua situação. Aí depois eu vou corrigir esse erro aí do nome dela, né? Eu já falei sobre a Silva Lene, que também tem o livro da Psicologia Social. Uh, Teve o Martim Baró, que tem um livro também aí como exemplo, O Poder, Ideologia e Violência, que a gente tem que entender que as relações de poderes, elas influenciam a vida de todos nós, isso é um fato que muitas vezes a gente não tem como nem fugir muito dele, porque quando a gente vai falar sobre psicologia social, as relações de poderes elas são presentes e elas são influenciadoras dos contextos da vida. Então, toda relação ela pode ter uma relação de poder. Então, quem manda nessa relação, autoritarismo dentro dessa relação. Então, e quando a gente vai falar disso por um modo amplo, quem comanda os governos dos países são as pessoas que mais têm influência nesse processo da psicologia social, porque eles são as pessoas que, de alguma forma, poderiam fazer algo para melhorar a realidade das pessoas, etc. No nosso caso, seriam os presidentes, políticos, deputados, senadores, enfim. Hierarquicamente, nessa regra do poder, até a pessoa que seria o mais baixo, né, que seriam os prefeitos e vereadores, porque eles estão bem ligados nessa questão de das demandas. Eles são os representantes do povo, então, teoricamente, eles deveriam ser a voz do povo. Então, aí também tem a Maritza Monteiro, que vem com um livro aí da Psicologia Social Comunitária, que é uma das autores também importantes aí nesse marco inicial e até hoje também. Então, o histórico da psicologia social comunitária, nos anos 90, a psicologia social comunitária consolidou como disciplina acadêmica e como profissão, levando a um grande incremento das práticas na área e também com uma diversidade epistemológica, teórica e metodológica. Então, começa a surgir vários estudos, pesquisas e da psicologia social e comunitária. Então, começa o processo de construção dessa psicologia, da identificação de qual é essa psicologia, de como ela funciona, a cara que essa psicologia tem. Então, assim, esse momento foi o marco inicial, podemos dizer assim, para essa psicologia comunitária e social que nós temos hoje aí. Talvez a base que nós teríamos aí na história. E o que é essa psicologia social comunitária? A gente já falou um pouquinho sobre o que é psicologia social,
e um pouquinho também sobre o que é psicologia, eu vou trazer mais um conceito aí que seria do Góes. A psicologia comunitária é uma área da psicologia social que estuda a atividade do psiquismo, decorrente do modo de vida do lugar barra comunidade, e ela estuda o sistema de relações e representações, identidades, níveis de consciência, identificação e pertinência dos indivíduos ao lugar barra comunidade e aos grupos comunitários. Então ela vai estudar todos aqueles aspectos que nós já estudamos, o indivíduo, qual é o seu papel naquele grupo, qual é como é que funcionam as relações desse grupo, como esse grupo é representado, qual é o nível de consciência desse grupo sobre os diversos aspectos, dos indivíduos desse grupo, como eles se identificam, enfim, de modo geral, seria o indivíduo em sua basicamente totalidade, né, dentro daquele grupo ao qual ele está inserido, a comunidade que ele está inserido. Então, a psicologia comunitária é um caráter interdisciplinar, voltada principalmente para o desenvolvimento e mudança sociopolítica de uma realidade psicossocial, caracterizada por relações de dominação e de exclusão social. Quando a gente vai falar sobre psicologia social e comunitária, a gente tem que entender o seguinte: nós vivemos hoje num país democrático. No surgimento dela, dos primeiros movimentos, nosso país não era democrático, ele era autocrático, pelo domínio da ditadura, né, do processo ditatorial. E nós conseguimos esse poder de escolha, esse poder de escolha de quem vai nos guiar, né? E nós tivemos também a questão da ascensão das pessoas que não tinham voz. Então, aqueles que tinham detentores do poder podiam falar, e aqueles que não são detentores do poder, eles não podem falar. Então, poderia dar um exemplo simples, é um professor autoritário que não deixa ninguém falar. É proibido fazer pergunta na aula dele, quem quiser perguntar seja no final da aula, e de repente ele dita as regras e assim tem que cumprir. Todo aquele que não cumprir será punido. Isso basicamente é uma relação de poder bem ruim, mas a pessoa que está sob o poder, ela tem o direito de fala. Aqueles que não têm o poder, eles não podem falar. E aí, normalmente, desse processo é a questão das classes sociais, as classes dominantes, né, que tinham o poder de fala, e as classes que não são dominantes, que eram as classes baixas ou menos informadas, enfim, de modo geral, elas eram castradas, vamos dizer assim, das suas falas. Eu não posso falar, eu não posso me expressar, eu não posso nada. Então, até deixando essas pessoas em situações até de subhumanas. Se eu não posso nem falar, eu não tenho direito nem de falar, imagina as situações de tentar brigar por direitos, enfim, de modo geral. Então, ela fala aí, né, caráter interdisciplinar, não é só da psicologia, só da disciplina da psicologia social comunitária, né? Ela é voltada para essa tentativa, mudança de sociopolítico, porque a sociedade não é legal, ela não tem fluído daquele jeito, a política tem influência totalmente nessa questão social, e tentar entender essa questão das relações de dominação e de exclusão e como a gente pode trabalhar isso para a melhoria do modo de vida e até mesmo dessa sociedade. Tá claro aqui, pessoal, tá oscilando muito a quantidade de pessoas que estão assistindo. Eu acredito que pela internet, aqui em Araguaína choveu, e eu acho que acredito que em outras cidades também a internet acaba ficando um pouquinho ruim. Mas a gente vamos tentando aí tentar um meio termo que eu puder ajudar, a gente vai ajudando. Ah, então a psicologia comunitária ela é centrada em dois grandes modelos: o desenvolvimento humano e a mudança social, que é a busca de alternativas sociopolíticas. Então aí tem um quadrinho, né, do Góes, ele coloca visão positiva da comunidade das pessoas,
que vão trazer ali o reconhecimento da capacidade do indivíduo e da própria comunidade de serem responsáveis e competentes na construção de sua vida, trazer autonomia para esses grupos e comunidades, e processo de facilitação social baseado na ação local e na conscientização. Então, o psicólogo ele tenta pegar nessas comunidades e fazer com que essas pessoas dessa comunidade elas consigam ter uma independência, elas consigam ter um pensamento e consiga estar no processo de construção. A comunidade ela é parte de um todo, sim, ela é parte de um todo, mas o todo ele é bem variado, porque o todo são todas as pessoas juntas. Então, se eu trabalho com essas modificar certas situações, e aí estou offline aqui, pessoal, eu vou dar continuidade aqui para tentar não parar a gravação, enquanto eu tento conectar aqui com o pessoal por algum motivo que acabou. E aí o que acontece? Acho que agora vai dar certo. Então, a internet deu uma caidinha aqui, mas retomando, eu vou só aguardar um pouquinho. O pessoal que está assistindo a gravação vai ter que aguardar aqui. Oi, pessoal, é porque a internet tinha caído. Assim, de repente caiu e aqui apareceu, a gravação continuou. Então o pessoal do YouTube vai ter que pular uns 3 minutinhos aí, que foi o tempo de retorno. Então eu vou voltar aí, né? Então a psicologia comunitária é assentada nesses dois modelos, desenvolvimento humano e a mudança social, que é a busca de alternativas sociais e políticas, né, que tem uma correlação. Então, a visão positiva da comunidade, das pessoas, nós entendemos que as comunidades, esses pequenos grupos e essas pessoas, elas têm um papel importante na sociedade como geral. O reconhecimento da capacidade desse indivíduo e da própria comunidade de serem responsáveis e competentes na construção de suas vidas, a autonomia de construir algo positivo para você como pessoa no âmbito individual e para as pessoas da própria comunidade. Então é uma questão aí fazer com que esse indivíduo ou com esse grupo ele consiga entender a importância do seu papel a nível individual, no sentido de que o meu papel nessa comunidade ele é importante, porque eu faço parte desse grupo. Ah, e aí, outra questão é que esse grupo em si, ele também tem um poder social, econômico, ele pode ter uma mudança nessa comunidade, eles podem fazer um papel para eles, para a melhoria deles mesmos e, consequentemente, para a sociedade como um todo. E aí o psicólogo também entra na questão dos processos de facilitação social baseados na ação local, e aí nesses locais trabalhar e conscientizar essas pessoas. Então, o psicólogo é trazer, porque às vezes algumas pessoas, algumas comunidades, elas não conseguem sair da situação que elas estão, que são situações precárias, muitas vezes por falta de conhecimento, de saber que algumas coisas podem ser feitas. Nós temos o papel do governo, o papel das políticas públicas, etc., mas nós também temos o papel da comunidade, das pessoas dessa comunidade. Então, eu posso te dar todo o suporte, eu estou dando essa aula aqui, eu mando ela para o YouTube e você pode não assistir. Então, eu tenho que trazer a consciência de que você é um autor da sua história. Então, essas comunidades elas podem
ter potenciais diversos, e aí o psicólogo ele pode atuar nessa comunidade. Só mudar o slide aqui. Pessoal, eu só tem 6 pessoas online agora. Eu vou colocar lá no grupo a lista de chamada, o pessoal responder até o final da live, né? Porque a parte importante também é a questão da chamada, por enquanto. Nós vamos começar a usar o AVA. Depois vocês verifiquem aí se a conexão de vocês no AVA está tudo certo. E aí eu vou estar pondo a lista de chamada aí para vocês responderem no grupo. O pessoal que está online pode aguardar, porque normalmente no começo da lista de chamada ele sempre vira bagunça, porque todo mundo fica tentando escrever um em cima do outro. O Avatar, One, ele vai ser usado, na verdade, assim, só para me mandar os links e para vocês acessarem. Ah, É tipo assim, vocês só vão acessar o Ava, pegar o link e entrar na minha aula. Basicamente vai ser isso. Se por acaso a gente for fazer uma reunião em algum outro aplicativo, tipo Zoom ou outro aplicativo similar, vocês vão entrar lá no Ava, pegam o link e entram. Só pelo menos você tem que entrar no Ava para constar a presença. Ele ainda está sendo trabalhado, porque normalmente ele não é usado para nós, a melhor forma possível aí. A minha internet ela está oscilando bastante, mas vou tentar ver se a transmissão não cai. Vocês estão me escutando bem? Só para mim dar continuidade. Estão conseguindo me ouvir? Então tá certo. Dando continuidade então. As ações da psicologia sociais e comunitárias são pautadas com a realidade social e histórica dos sujeitos. Tá? Nós temos que entender qual é a realidade daquele sujeito, tanto no sentido social, do papel dele na sociedade, da sociedade e comunidade que ele vive, e da história desse indivíduo. No desenvolvimento dos sujeitos uma consciência crítica e autônoma, trazer a conscientização que nós temos que questionar os aspectos para nós não sermos simplesmente sempre dominados. Nós entendemos que nós temos potência de mudar, isso qualquer indivíduo tem essa capacidade, logicamente que vai ter vários fatores que vão influenciar, mas nós somos responsáveis por isso. Tentar contribuir, né, na formação da identidade individual e social, quem sou eu nessa sociedade, e quem sou eu primeiramente, quem sou eu nessa sociedade. Então a gente contribui nessa nessa mudança, nessa consciência, na autoconsciência desse indivíduo. Então, são questões que são recorrentes aí, né, e que elas podem intervir, influenciar na vida desses indivíduos aí. E nós tem um papel nisso também, porque quando eu entendo qual é a minha identidade individual, quem sou eu e quem sou eu nessa sociedade, isso me ajuda também. Melhorou, Dara? Só verificando, porque pode ser mesmo por causa que algum ventilador. Eu até nem estou usando ventilador, estou usando só para ventilar um pouquinho, para não ficar muito quente. Então era o ventilador. Então até agora o pessoal vai ter que se esforçar um pouquinho por causa. Na semana que vem vai melhorar essa questão do som. Despertar perspectivas, né, para uma mudança social. O que eu posso fazer para mudar a minha situação, a situação da minha comunidade? O que eu posso fazer? Qual é o papel? O meu papel individual e o papel dessa comunidade? Buscar melhorias nas condições de vida e do bem-estar dos indivíduos e da comunidade. Então, o que podemos fazer para melhorar a condição de vida de toda essa comunidade? Porque quando eu modifico o meio que eu estou inserido, ele vai ser ele vai ser modificar
Quando ele consegue entender que ele modificando a vida, que nós conseguimos em comunidade, em grupo, nós conseguimos mudar a realidade de todos. É uma melhoria que vai ser benefício para mim, mas vai ser um benefício para o outro também. Então, quando a gente consegue buscar, por exemplo, mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso, mas a gente consegue ter uma comunidade, etc., mas tem um terreno baldio, por que a gente não faz uma horta comunitária? E aí a gente vai, a comunidade mesmo cuida dessa horta, aí depois na hora de colher a gente divide tudo o fruto dessa horta, enfim, são, vai melhorar para toda a comunidade, porque a gente deixa de ter um terreno baldio que pode estar trazendo malefícios para aquele local, como animais, insetos, acúmulo de água, esconder pessoas que possam causar algum tipo de violência para o indivíduo, e aí você ao mesmo tempo traz um benefício, que é para mim e para todo mundo. Isso é um exemplo, por exemplo, de que a gente pode melhorar um pouco a condição de vida daquele local, no sentido individual, também no sentido comunitário. Então, a psicologia comunitária ela está pautada em 4 pilares. Esses 4 pilares eles são essenciais para a gente entender um pouquinho dessa psicologia social, de como funciona essa sociedade e a importância disso. Pessoal, só um minutinho que eu só vou depois. Tô mandando um recado lá no grupo. Quem não estiver assistindo a aula, dá uma organizada lá na lista de chamada para ficar uma coisa só. E aí o que acontece? Empoderamento. É um dos 4 pilares aí da psicologia social comunitária. Então, ela consiste em identificar, facilitar ou criar contextos em que as pessoas isoladas ou silenciadas possam ser compreendidas, ter uma voz e influência sobre as decisões que lhes dizem diretamente respeito ou que de algum modo afetem sua vida. É atribuir poder aos indivíduos de forma a estes serem autônomos e conseguirem por si só resolver e minimizarem os seus problemas, através da troca e partilha de conhecimento. Ser ponderada é entender, primeiramente, saber quem sou eu, qual é o meu papel, quais são os meus lugares de fala, enfim, e conseguir identificar aonde eu posso tá inserido, o que eu preciso entender, como eu posso fazer para poder falar e o que eu posso influenciar nas decisões que vão de alguma forma uh, trazer para mim um resultado. Então é basicamente eu ter poder de autonomia para a gente conseguir resolver e minimizar os meus problemas. Aonde eu vou para reclamar? Que eu posso ir para poder lutar pelos meus direitos? Quais são os direitos que eu tenho? Quais os locais eu estou inserido que eu possa me beneficiar de alguma forma? Então, ponderar seria a gente, no caso, né, identificar, facilitar ou criar contextos em que pessoas isoladas ou silenciadas possam ser compreendidas. Então, aquela pessoa que por algum motivo ela não tem poder de fala, ela não consegue falar, que ela seja ouvida de alguma forma. Então, por exemplo, assim, que as mulheres empoderadas são aquelas mulheres que sabem lutar pelos seus direitos, sabem falar sobre a questão dos direitos, porque ela está no lugar de fala de mulher. Ela consegue, tem coisas que vão afetar só a vida dela e ela tem que conseguir se falar. E muitas vezes a gente não tinha isso antigamente. Se a gente for voltar alguns anos atrás, a mulher não tinha nem direito de sair de casa, então era uma coisa bem drástica. Hoje a gente conseguiu melhorias, mas ainda tem muitas coisas para mudar. Então, quem pode falar? Quando a gente vai falar a pessoa, quem é você? Aonde você está inserido? Como você pode lutar pelos seus direitos? Quais são os seus deveres? Enfim, você que está silenciado, fale. Porque, querendo ou não, por exemplo, nos políticos, nós somos ao tempo todo, são tomadas decisões que vão influenciar a nossa vida de forma direta e indiretamente.
e muitas vezes nós não falamos nada. Então, é, e como é que uma pessoa fica empoderada? Através da troca e partilha de conhecimentos, para mim entender os espaços ao qual eu posso estar inserido e como eu posso estar fazendo para poder ser ouvido nesses espaços. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? E deveres implicando respeito à liberdade entre as pessoas, de forma a cumprir as suas obrigações e reclamar os seus direitos, promovendo a qualidade de vida sem afetar os outros. O que é ser cidadão, pessoal? O que é ser cidadão? O que vocês entendem por ser cidadão? Ter direitos numa sociedade, isso é ser cidadão. Sim, quando eu faço parte de uma sociedade, eu como cidadão eu posso eu tenho direitos como cidadão nessa comunidade. O Bob falou aqui que exercer meu papel na sociedade. Sim, Bob, é basicamente isso mesmo. Qual é o seu papel nessa sociedade? Quais são os direitos que eu tenho? Quais são os deveres que eu tenho? O que eu tenho que fazer para poder respeitar o próximo? O que o próximo tem que fazer para me respeitar? Onde está o espaço entre essas pessoas? Onde eu tenho que reclamar e lutar pelos meus direitos? Como é que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida e não afetar os outros de forma negativa? Então, isso é ser um cidadão aí. O outro pilar é o segundo pilar é a cidadania e o terceiro é a luta pela pobreza. Então, a luta pela Uh, a pobreza é um resultado de graves desigualdades sociais. Ela tem uma forte influência sobre o desenvolvimento de competências e aptidões individuais e coletivas. Passar a pobreza torna-se essencial para o desenvolvimento saudável humano. A gente entender o que seria pobreza, a pobreza basicamente é aquela situação onde o indivíduo ele não consegue nem o mínimo, ele não consegue nem existir, vamos dizer assim, ele subexiste, ele não consegue se ter a dignidade, ele não consegue, às vezes, ter acesso à cultura, ele não tem acesso ao conhecimento, isso tudo é algo complicado, isso é causado pela questão da desigualdade, né? Essa desigualdade social ela é um fator mundial, não só no Brasil, mas a gente pode perceber, por exemplo, eu ganho X por mês, então tem pessoas que ganham X dividido por 20 do que eu ganho, que seria uma situação bem ruim, e tem pessoas que ganham aí, sei lá, 100 vezes atrás, ela vai trazer, ela é essencial, né, para que esse indivíduo ele consiga ter pelo menos uma saúde, no sentido amplo da palavra, uma saúde cultural, uma saúde mental, uma saúde, porque para ele passar a ter a dignidade, uma vida, e ele conseguir pelo menos existir, entendeu? Porque muitas vezes a luta diária por muitas coisas elas são e o último pilar dessa psicologia como tal aí seria a saúde mental, que ela é considerada um estado de equilíbrio entre a pessoa e a sociedade,
é um conceito amplo, representado pela família, comunidade, escola e trabalho. Possuindo saúde mental, o indivíduo torna-se mais produtivo, tem melhor qualidade de vida e bem-estar. Se eu estou com minha saúde mental legal, toda a minha vida vai fluindo, mesmo as dificuldades que eu tenho, até mais fácil de superar aquele momento que é ruim. Então, esses são os 4 pilares aí da psicologia comunitária. Psicólogo comunitário. Tá claro até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Então, o Adaro está reclamando que da comunicação. Infelizmente pode ser a questão da internet. De qualquer forma, está sendo gravado, até a parte que caiu vai ser um vídeo só, não vai ficar gravado. E agora a minha internet está oscilando também. Infelizmente, assim, eu tenho. Hoje a internet não está legal. E aí eu vou dar continuidade aqui. E aí vocês assistem o vídeo. Metodologias colaborativas de investigação, ação, promotoras de empoderamento e facilitadoras de mudança social. Então, nós vamos tentar, como psicólogos aí, fazer uma intervenção nessas comunidades, nessas sociedades que nós temos acesso, baseado na metodologia de colaboração, investigação, ação, facilitar essa questão de fazer com que as pessoas elas consigam forma de ela da melhor forma possível. E então esse é um dos nossos papéis aí como psicólogos comunitários. Apoio aos grupos e às organizações na comunidade, coletividades, organizações não governamentais ou outras, para que funcione de forma mais eficaz, cumprindo os objetivos a que se propõe ao nível da cultura, do bem-estar físico e do desenvolvimento integral dos grupos que pretendem beneficiar. Então, é fazer o apoio realmente nesses grupos e organizações na comunidade que possam estar ajudando essa comunidade a sair desse processo, dessa situação, nesse de grupos e organizações de ajuda mútua. Só um minuto, pessoal, que está oscilando aqui. Acho que a minha internet também está oscilando. Eu estou tentando ver aqui o que está acontecendo. Mas vamos dando continuidade aí para a gente concluir. Depois vai para o YouTube. Quem por algum motivo perdeu alguma parte pode estar pegando aí. Hoje realmente tem um problema aqui na minha internet. Então, apoio nas comunidades, organizações, como eu já disse, né, e poder contribuir com a consultoria na criação de grupos e organizações de ajuda mútua, onde as pessoas podem ajudar a si próprias e as outras na resolução de seus problemas de forma integrada e que promove o sentimento de integração e de pertença. Trabalhar esses grupos para que eles entendam com o seu lugar, o seu papel, o que pode ser feito para melhorar a sua vida, como essas pessoas podem estar melhorando o seu modo de viver, ajudar criar esses grupos, o grupo de mulher, o grupo de criança, o grupo de alcoólatras, enfim, de coisas que podem fazer uma ajuda nessa sociedade.
para que essas pessoas elas possam se ajudar e tentar resolver os problemas de uma forma natural, integrada e que promove o sentimento assim, eu faço parte desse grupo, eu contribuo de alguma forma para esse grupo também. Ah, a comunidade. A comunidade é um território comum, um espaço de convivência e membros ativamente participantes. Algumas definições, onde todos são chamados pelo nome, uma definição aí de Marx. Viver em sociedade onde a pessoa é reconhecida pelo nome significa, além de manter sua identidade e singularidade, o indivíduo pode expressar sua opinião, seu pensamento, onde ele é alguém. É aquela questão do sentimento de pertença ao grupo. Outras definições, né? Participação da mesma cultura, vinculação a um território comum, um espaço de moradia e de convivência, nível socioeconômico semelhante e laço histórico comum, GOES 2005. É uma associação que se dá na linha do ser, isto é, por uma participação profunda dos membros como grupo, onde são colocados sentimentos nobres como o amor, a lealdade, a honra, a amizade, crenças e conhecimento mútuo. Essa frase é do F. Tones, Apud Sawaya, e Guaresh. Pessoal, assim, a minha internet está ruim, a internet de vocês está ruim também, e isso pode estar prejudicando. Vou falar agora especificamente da atuação do psicólogo na comunidade, eu vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar a transmissão e a gente retoma na próxima semana, já também com a proposta de a gente tentar uma forma de debater, tá certo? Então, na questão da gravação, tchau para vocês, até a próxima aula, nós vamos conversando aí no decorrer da semana.